Apocalipse, qual foi o vaso usado por Deus que não tinha cicatrizes? Qual foi o homem, qual foi a mulher de Deus que não sofreu dores profundas na alma? O evangelho moderno hoje apresenta o quê? Homens de sucesso. Ensina as pessoas a terem sucesso. Ensina as pessoas a buscar a glória humana. O evangelho de Cristo não. O evangelho de Cristo nos convida a trilhar o caminho da cruz. O caminho do sofrimento. Observe bem. Vamos para a terceira observação. Você vai ver que Paulo aqui, de alguma forma, ele foi transportado para muito além das limitações conscientes de espaço, matéria e tempo. Ele foi até o paraíso. Ele foi arrebatado. Ele foi levado diretamente para a presença de Deus. Ele foi para os lugares mais altos e mais sublimes que existe em todo o universo. Essa experiência parece, segundo o relato dos versículos 1 a 4, ocorreu 2 vezes. Ele afirmou que foi arrebatado. Significa, não foi algo gradual, foi algo rápido. E ele se encontrou subitamente no terceiro céu, que ele chama de paraíso. A quarta observação, o que ele ouviu e testemunhou, ele não poderia e não tinha condições de expressar em palavras. Essa experiência sobrenatural era parte do plano especial de Deus para preparar este homem como vaso onde a vida de Deus, a graça de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus encheu esse vaso. Para que por meio dele, Deus pudesse manifestar as riquezas insondáveis de Cristo Jesus. Pensem em tudo isso. Pensem em tudo isso, meus irmãos e irmãs. Olhe para tudo isso. Qual seria a reação humana diante de uma experiência tão grande como essa? Eu pergunto para vocês, em uma palavra, qual seria hoje a reação de uma pessoa que passasse por uma experiência como essa? Em uma palavra. Querem que eu diga? Orgulho. Orgulho. Tal pessoa, depois de uma experiência dessa, ganharia todos os púlpitos do mundo. Escreveria os maiores livros, os mais vendidos, best-seller. Estaria em todas as plataformas digitais, fazendo lives dia e noite. Pense nisso, irmãos. A palavra aqui é orgulho. Presunção espiritual na pior magnitude. Não para Paulo. Para Paulo foi um fardo privilegiado. Para ele, foi algo que moveu o trabalho de Deus. E Deus compreendeu o perigo desse orgulho espiritual. E o que Deus fez? Na sua graça, Deus resolveu o problema do orgulho de Paulo. É disso que ele está falando, irmãos. Ele está falando disso. Eu tive uma experiência muito grande. Uma experiência que eu ouvi palavras que eu não tenho como dizer. Eu fui até o terceiro céu. E para que o meu orgulho fosse tratado, sabe o que Deus fez? Sabe o que ele fez? Ele colocou uma aflição penosa, que ele chama de espinho na carne. Uma aflição. Então, você que, ou nós, nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa mentira, nosso egocentrismo, o que será que Deus pode ter para nós? Ele está falando do espinho da carne. Eu diria que nós, eu, você, Deus deve ter um espinho na carne para colocar na gente,
E é bom a gente não reclamar, porque esse espinho na carne, que vai doer, e como Paulo pediu 3 vezes para tirar, ele falou que Deus falou, não vou tirar. Ou seja, Deus queria que ele sofresse. Por quê? Para que ele se aproximasse da imagem e semelhança de Cristo. O Cristo não sofreu o que nenhum ser humano consegue sofrer. Percebam a relação de uma coisa com a outra? E por que nós agora temos aí um espinho na carne? Um problema, dinheiro, saúde, filhos, cônjuge, não importa. Uma sofridão, um sofrimento. A gente não pode reclamar. A gente tem que agradecer. Mas quem é que tem essa visão? Quem teve o espírito vivificado. O ímpio não entende isso. O religioso também não. O religioso quer ter uma familhinha bacaninha, dinheirinho, poder, tudo dessas coisas boas que a sociedade coloca como coisa boa. Isso é fantasia do mundo para enganar os mundanos. Então, reflita sobre isso. Eu praticamente não falei nada, meia hora ou mais de vídeo, porque é muito impactante esse vídeo no que tange a teologia da dor na vida de Paulo. A experiência de Paulo de uma vida em Cristo. Mas eu, você, que nascemos de novo, também temos a nossa experiência de vida em Cristo. Nós estamos aqui na Academia Dynamis de Engenharia Geotécnica. Nós estamos aqui para desenvolver a nossa vida espiritual com a base do plano horizontal Engenharia Civil Geotécnica, com uma gestão cristã, como a gente faz a gestão dos filhos, do relacionamento conjugal, com os pais, com os avós, com os netos, mas também fazendo na empresa, que o princípio é o mesmo. Jesus Cristo é a nossa cabeça. Nós estamos vivendo nele, ele vive em nós. Isso é ser cristão, é ser Cristo. Cristo em nós. É isso que eu desejo para vocês. Penosa, um espinho na carne. Aí nesse capítulo 12, de 2 Coríntios, leia o versículo 7 aí, vamos lá. Ele diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Sabe o que significa essa palavra exalte? A tradução dela, no português, bem simples: vaidoso. Para que eu não me tornasse uma pessoa vaidosa. Amados irmãos, deixe-me colocar 2 pontos aqui. Primeiro, Paulo aceitou a aflição proveniente do céu para a sua vida. Paulo aceitou a aflição enviada do céu para a sua vida, com a mesma humildade que ele recebeu as revelações do Senhor. Que coisa linda, irmãos! Ele recebeu esse espinho na carne, esse mensageiro de Satanás. Ele recebeu com a mesma humildade que ele recebeu as revelações e visões do Senhor. Porque aqui está um segredo, irmãos. Mas um grande segredo. Você quer ter revelações do Senhor? Você quer ter revelações da palavra do Senhor? Se existe um lugar onde nós podemos subir dos mais altos céus, aqui está a escada. Este livro, esse maravilhoso livro. Esse maravilhoso livro nos leva à presença de Deus. Nos leva à glória dos céus. Esse maravilhoso livro nos mostra a face bendita de Cristo. Em nossa oração, em nossa devoção, é onde nós podemos experimentar os mais altos céus na nossa vida. Você quer experimentar isso? O caminho é a humildade. E Paulo teve a humildade para experimentar essas visões, essas revelações
estágio mais